As ações da Ferrari caíram na bolsa e foi o pior dia desde 2015. O presidente John Elkann interveio com uma declaração que é quase um apelo pessoal. Minha conexão com a Ferrari é uma questão pessoal. Mas o que está acontecendo em Maranello e por que os mercados reagiram de forma tão violenta? No vídeo de hoje vamos ver tudo em detalhes. Vamos ver as motivações e as consequências que esta movimentação financeira terá para a Fórmula 1 e para a Ferrari. Precisamos ver quem pode salvar a Ferrari nos próximos anos do ponto de vista esportivo. E finalmente vamos ver as declarações de Max Verstappen, que são preocupantes para a Red Bull, porque ele declarou: a Mercedes estará à frente, são uma empresa de ponta, e é uma declaração incomum para um piloto de Fórmula 1 que corre pela Red Bull, que é o principal adversário da Mercedes. Também precisamos ver o caso judicial entre Alex Palou e Zak Brown, portanto, questão McLaren. E finalmente, vamos ver algumas declarações muito importantes de Herbert sobre a Ferrari. Antes de começar o vídeo, por favor, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Tudo começou durante o Capital Markets Day, o evento em que a Ferrari apresentou suas novas previsões económicas. Segundo o plano, o faturamento deve atingir 7,1 mil milhões de euros em 2025 e chegar até 9 mil milhões de euros até 2030, com lucros de até 3,6 mil milhões de euros no mesmo horizonte temporal. Números sólidos, claro, mas aparentemente não ambiciosos o suficiente para os investidores. O resultado? Uma queda imediata. De fato, na Bolsa de Valores de Nova York, as ações da Ferrari perderam 15% em um único dia, a maior queda já registrada desde sua estreia na Bolsa em 2015. Em resumo, é um choque que fez tremer os mercados e também os fãs da Cavallino. De fato, enquanto na Bolsa a Ferrari vacila também pelos anúncios feitos ontem, nos circuitos a situação é de duas caras. Por um lado, a marca Maranello continua a dominar no mundo endurance. 3 vitórias consecutivas nas 24 horas de Le Mans com a 499p, um feito extraordinário que reafirmou o valor técnico e a tradição esportiva da marca. Por outro lado, a Fórmula 1 conta outra história. Lewis Hamilton, chegado como símbolo de renascimento, está vivendo uma situação decepcionante em seu primeiro ano de vermelho. A Ferrari, apesar dos avanços da F25, já está a 5 grandes prémios sem pódio, sinal de que a equipa ainda não consegue encontrar a consistência necessária para lutar contra a Red Bull e a McLaren. E John Elkann quebra o silêncio. Minha paixão pela Ferrari é pessoal, declarou. Meu compromisso é como presidente, como acionista majoritário, mas sobretudo como pessoa que vive a Ferrari como uma paixão para toda a vida. E então, ele acrescentou palavras que soam quase como uma promessa. Comprometo-me a garantir que cada decisão que tomamos fortalece a unicidade da Ferrari. Como se Elkann quisesse dizer: não estamos passando por um momento fácil, mas a Ferrari continua sendo uma questão de orgulho, identidade e futuro. Benedetto Vigna disse: na Fórmula 1, temos que vencer, devemos isso aos nossos fãs. Cumprimos a promessa de vencer nas corridas de endurance, declarou. Uma frase que pesa principalmente considerando que o último campeonato de construtores foi em 2008 e o último campeonato de pilotos foi até em 2007 com Kimi Raikkonen. Por trás dos números, o desafio está no futuro. No fundo, o que emerge deste dia é claro. A Ferrari não é apenas uma marca automobilística, mas um símbolo nacional e cada sucesso ou fracasso tem um impacto emocional enorme. A queda das ações pode assustar, mas também conta a fragilidade de uma marca que vive de sonhos, não apenas de balanços. Enquanto Elkann e Vigna falam de paixão e unicidade, os fãs esperam apenas uma coisa: ver a Ferrari voltar a vencer na Fórmula 1. E nesse ponto, se o vermelho voltar ao degrau mais alto, os mercados também voltarão a acreditar. De fato, o dia que deveria marcar uma nova era para a Ferrari se transformou em um terremoto financeiro. De fato, ontem a Cavallino revelou a primeira Ferrari 100% elétrica, mas a bolsa reagiu da pior maneira possível. Uma queda que não se via há 10 anos. E agora todos se perguntam como é possível que um passo histórico como esse tenha feito os mercados tremerem. Após anos de espera, anúncios e protótipos misteriosos, a Ferrari oficializou seu primeiro carro totalmente elétrico. Após 78 anos de tradição nas corridas, nasce a primeira Ferrari completamente elétrica. Excelência de engenharia em cada detalhe. Este é o início que acompanha o lançamento do projeto. Um concentrado de tecnologia, materiais de excelência e design desenvolvido inteiramente internamente. O eixo traseiro, projetado pela Ferrari, entrega 210 kW com 93% de eficiência e alcança uma densidade de potência de 3,23 kW por quilograma. O sistema de tração desconectado permite passar para apenas tração traseira de forma fluida, maximizando a eficiência. Uma solução de carro de corrida, mas com o objetivo de levar a sensação Ferrari ao mundo elétrico. O coração do projeto está nos motores síncronos com ímãs permanentes, desenvolvidos com um design derivado diretamente do motorsport. Cada motor tem uma resposta imediata e um controle independente em cada roda para uma gestão de potência totalmente nova para Maranello. A verdadeira joia, porém, é o rotor com configuração de matriz de Halbach, uma solução retirada da Fórmula 1, que permite maximizar a densidade de torque e reduzir o peso total. 4 motores, 4 cérebros conectados, um único objetivo:
dar a sensação de dirigir uma Ferrari, mesmo sem ruído, mas com a mesma violência mecânica. E a bateria é capaz de absorver até 0,5 megawatts de potência, garantindo desempenho de supercarro também, sem compromissos térmicos. Mas nem todos, evidentemente, acreditaram nisso. De fato, esta é a história que a Ferrari contou e é uma verdade objetiva. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico em nível elétrico está presente. Mas quanto a Ferrari ouviu os seus clientes, seus fãs, a reação dos mercados revela outra face da moeda, uma queda vertical do título da Ferrari. Pensem que a Bolsa de Milão atingiu até menos 16%. Um dado que surpreendeu até mesmo os analistas, convencidos de que o lançamento do elétrico teria elevado o valor da marca. Ao contrário, aconteceu o oposto. Para muitos investidores, a transição para o elétrico representa um risco, um salto em direção a um território que pode mudar para sempre a percepção da marca. E o medo é claro. Se você tira o ronco, também tira a alma. E assim é uma virada histórica. Mas não é indolor. Porém, se devo ser sincero, os clientes não querem isso da Ferrari, não querem um carro que amplifique os sons do veículo. Eles querem um carro 100% térmico, 100% mecânico, que se torne um ponto de referência na mecânica mundial. É esse o ponto pelo qual a Ferrari se tornou famosa ao longo dos anos. E talvez por isso tenha havido a queda do título na bolsa, porque o anúncio não atendeu às expectativas dos clientes, que são os que importam e que trazem as vendas para a Ferrari e, portanto, a receita tão alardeada no início do vídeo. Dito isso, vamos ver quem pode ser o homem que pode salvar a Ferrari. Johnny Herbert não tem dúvidas. Se a Ferrari realmente quer voltar ao topo, o primeiro nome na lista não deve ser um piloto, mas sim Christian Horner. O ex-piloto britânico, hoje comentarista, voltou a falar sobre o futuro do cavalino após a saída oficial de Horner da Red Bull. E suas palavras são um golpe direto no coração da gestão de Maranello. Horner está livre e é uma rara oportunidade no mercado de altos executivos. Após meses de tensão, a Red Bull anunciou a separação definitiva com Christian Horner, encerrando uma era que durou quase 20 anos. O chefe de equipe mais bem-sucedido da era moderna agora está oficialmente livre e poderá se unir a outra equipe antes do verão de 2026, após um período de gardening, livre surpreendentemente curto para uma figura desse calibre. E é uma oportunidade única no mundo da Fórmula 1. E para Herbert, a Ferrari não pode se dar ao luxo de deixá-la escapar. O objetivo principal da Ferrari deve ser Horner. Os pilotos não são o problema. O problema é que falta velocidade ao carro e, portanto, a Ferrari não conseguiu atrair as pessoas certas. De fato, segundo o comentarista britânico, o problema não é Leclerc, não é Hamilton, nem mesmo a direção técnica. Falta um líder capaz de construir um ecossistema vencedor, como Horner fez em Milton Keynes. Quando Adrian Newey deixou a McLaren, foi Horner quem o convenceu a se juntar ao projeto Red Bull, dando-lhe total liberdade para trabalhar e criando um ambiente onde Newey poderia respirar e prosperar. Quando você coloca Newey nas condições certas, obtém o melhor dele. É uma frase que nos faz pensar, porque sob a gestão atual, a Ferrari ainda parece uma equipe que busca equilíbrio entre controle e criatividade, enquanto os grandes sucessos, como demonstra a Red Bull, surgem quando o líder técnico tem carta branca. Herbert vai direto ao ponto. Em Maranello não falta talento, faltam as condições para fazê-lo florescer. É necessário um líder capaz de atrair a pessoa certa e depois dar-lhe a liberdade de fazer o que quiser. Em suma, é necessário uma figura que una carisma, visão técnica e capacidade de gestão. Um homem capaz de proteger o projeto da instabilidade e das pressões internas. E Horner é exatamente esse tipo de líder. Naturalmente, a questão não é simples. Frederic Vasseur acaba de assinar uma renovação de 3 anos com a Ferrari até 2028, sinal de que em Maranello, pelo menos oficialmente, confiança permanece no francês, também fortemente apoiado por Stellantis e John Elkann. Mas Herbert adverte, se em 2026 as coisas começarem mal, algo terá que mudar. A Ferrari não pode mais se dar ao luxo de ter temporadas intermediárias, porque enquanto isso, a McLaren voltou a lutar na frente, a Mercedes está se reconstruindo e a Red Bull, mesmo sem Horner, ainda tem Verstappen e uma equipe técnica poderosa. Mas por que Horner na Ferrari faria sentido? Pensemos nisso. Horner é um dos poucos gerentes capazes de construir um ciclo vencedor do zero. Ele gerenciou egocentrismos, manteve uma equipe unida em pleno sucesso e a tornou uma máquina perfeita. Mas acima de tudo, ele conhece como ninguém a mentalidade vencedora e moderna, aquela que a Ferrari ainda parece perseguir. E o efeito dominó poderia ser enorme. Técnicos de alto nível, engenheiros da Red Bull em fim de contrato, enfim, muitas figuras poderiam seguir um projeto liderado por Horner. Herbert tocou em um ponto-chave. Em Maranello, não são mais necessárias revoluções de homens, mas uma revolução de mentalidade. Horner, para o bem ou para o mal, encarna aquela mentalidade anglo-saxónica que não se curva aos compromissos políticos. Seu modo de trabalhar é direto, quase brutal, mas eficaz. Resultados, antes de tudo, responsabilidades claras e total autonomia. Exatamente o que a Ferrari nunca concedeu realmente aos seus líderes. 2026 será o ano mais delicado da década. Novos regulamentos técnicos, motores, chassi e aerodinâmica completamente revolucionados. É a grande oportunidade de zerar tudo e recomeçar. E se há um momento em que é necessário um líder com visão estratégica, é agora.
Se a Ferrari optar por permanecer na linha de Vasseur, terá que fazê-lo com verdadeira coerência e estabilidade. Mas se os resultados continuarem a não chegar, então a ideia de um Horner de vermelho não será mais ficção científica. Afinal, Herbert não disse nada que os fãs já não pensassem há muito tempo. A Ferrari tem tudo: história, orçamento e pilotos, mas ainda não encontrou quem a guie como uma equipe vencedora e moderna. E sim, também acho que Christian Horner é a pessoa certa para Maranello. O problema é se Maranello permite que Horner administre a Ferrari. Sabemos que a Ferrari tem uma estrutura horizontal dos seus gestores de topo, enquanto Horner exige que a equipe que irá gerir na Fórmula 1 tenha uma estrutura piramidal onde ele está no comando do projeto e tem carta branca. E isso a Ferrari não vai permitir, infelizmente. Por isso, penso que Horner na Ferrari é a pessoa certa para mudar o cavalino. O problema é que ele poderia adquirir muito poder para a própria Ferrari e isso não agradaria a John Elkann e Benedetto Vigna. E o próprio Zac Brown também se pronunciou sobre Christian Horner e disse palavras textuais: "Nunca tomamos chá juntos, mas a Fórmula 1 precisa de alguém como ele." Sim, porque mesmo que tenham sido inimigos jurados por anos, até o chefe da McLaren admite que o paddock é um lugar menos interessante sem Christian Horner. Desde que a Red Bull demitiu Christian Horner em julho passado, o paddock não é mais o mesmo. O homem, que construiu uma das equipes mais dominantes da história com 6 títulos de pilotos e 6 construtores, está agora livre, esperando para voltar após um breve período de afastamento que terminará nos primeiros meses de 2026. Mas ninguém acredita que ele ficará parado por muito tempo. Segundo muitos, Horner já está trabalhando nos bastidores para voltar à pista com um novo projeto e talvez até com uma nova equipe pronta para lhe dar as chaves do futuro. Zac Brown comentou assim: "Ele teve uma carreira estelar na Fórmula 1, ganhou muito, construiu um império. Claro, não bebemos muitas xícaras de chá juntos, mas neste esporte são necessárias personalidades diferentes. São eles que o tornam autêntico." Penso que o próprio Christian Horner, apenas um ano atrás, atacava publicamente o mesmo Zac Brown durante o escândalo que envolveu a Red Bull. E Brown e Horner representam duas visões opostas da Fórmula 1 moderna. Horner é o gestor político e carismático, sempre no centro das polémicas, com controle total de sua equipe. Zac Brown é o empresário americano que transformou a McLaren em uma marca global, mais aberta, mais orientada para os negócios, mas capaz de levar a equipa ao topo com 2 títulos consecutivos e uma gestão exemplar. No entanto, apesar das diferenças, ambos reconhecem o valor um do outro. O próprio Toto Wolff, geralmente pouco inclinado a elogios, admitiu que falta um personagem divisivo como Horner. É preciso alguém que interprete o papel de vilão. Em suma, em outras palavras, a Fórmula 1 precisa do seu vilão favorito. Horner tem 51 anos e é a idade perfeita para iniciar um novo ciclo. Ele nunca escondeu a vontade de permanecer no paddock e seu nome já apareceu nos radares da Aston Martin, Cadillac e também Ferrari, como dissemos antes. E também há a possibilidade de que Horner volte com um novo projeto, talvez ligado a um fabricante emergente ou a uma equipe em busca de estrutura de gestão. Qualquer que seja o destino, uma coisa é certa: seu retorno reacenderá as rivalidades mais ferozes, porque ter Horner no paddock significa mais tensão, mais espetáculo e mais verdadeira Fórmula 1. Fato: Christian Horner é um dos melhores chefes de equipe da era moderna. Ele gerenciou campeões como Sebastian Vettel e Max Verstappen e conseguiu manter a Red Bull vencedora através de 2 eras técnicas. Ele construiu uma estrutura interna que ainda funciona hoje, mesmo sem ele. Sim, em 2025 Zac Brown está dominando a cena com a McLaren, mas sabe que o próximo capítulo da história não será completo sem Horner. Um pouco como Senna e Prost, Hamilton e Rosberg, certos duelos definem uma era. E atenção também ao caos jurídico que está acontecendo na McLaren. De fato, Palou se posicionou contra Zac Brown em um caso de 20 milhões. De fato, a batalha legal entre Alex Palou e a McLaren chegou ao Tribunal Superior de Londres. Os depoimentos surgidos nas últimas horas estão contando uma história muito mais complexa, muito mais tensa do que se pensava, porque nos bastidores, este processo de mais de 20 milhões de dólares envolve uma promessa quebrada, um sonho de Fórmula 1 e uma guerra interna que está abalando uma das equipes mais poderosas do paddock. O protagonista é Alex Palou, campeão espanhol da IndyCar e um dos talentos mais fortes do cenário americano. Segundo o que surgiu no tribunal, Palou contou que se sentiu desapontado e zangado quando descobriu que a McLaren havia assinado com Oscar Piastri para a Fórmula 1, o assento que, segundo ele, deveria ser seu. Em outras palavras, Palou afirma ter sido convencido a assinar com a McLaren com base em uma promessa de um futuro na Fórmula 1. Mas quando o australiano Piastri se levou na equipe, tudo desmoronou. Voltemos a 2022, quando Palou assinou um contrato com a McLaren Racing para correr na IndyCar. O problema era que ele ainda estava sob contrato com a Chip Ganassi Racing, que exerceu o direito de renovação e levou a questão ao tribunal. No final, as partes chegaram a um acordo, mas isso significava que Palou não poderia cumprir os compromissos assumidos com a McLaren. Resultado: agora a equipe de Walking Pad 20, 7 milhões em danos, um valor enorme,
calculado entre patrocínios perdidos, bônus assinados e despesas de substituição por outros pilotos. Diante dos juízes, Palou foi claro: a única atração para mim era a Fórmula 1, é a categoria máxima, meu sonho desde sempre. O piloto contou que recebeu garantias de Zac Brown e da sua equipe de gestão. Se mostrasse valor, teria uma chance na Fórmula 1. Mas o banho de água fria chegou em agosto de 2022, quando Piastri publicou o famoso post negando o contrato com a Alpine e anunciando que havia assinado com a McLaren. Estava muito preocupado, zangado e desapontado, disse Palou no tribunal. Pedi aos meus gerentes para falarem com Zac para entender o que estava acontecendo e ele respondeu que precisava de alguém rápido já em 2023. Zac Brown, no entanto, teria tranquilizado a equipe de Palou dizendo que a chegada de Piastri não comprometeria suas chances futuras. Ele me disse que Piastri seria avaliado contra mim para 2024, conta Palou, mas eu sabia que tudo já havia mudado. E houve também um momento-chave para Palou, um jantar com Zac Brown no hotel Beaverbrook, perto do McLaren Technology Center. Durante aquele encontro, segundo testemunho, Brown teria dito que não foi uma decisão dele contratar Piastri, mas do chefe de equipe Andreas Seidel, o anterior. A partir daquele momento, o piloto começou a olhar para outras opções. Ele até admitiu ter contatado Helmut Marko para um possível lugar na Racing Bulls, uma opção que parecia concreta até que, segundo Palou, Zac Brown teria ligado diretamente para Helmut Marko, fazendo naufragar a negociação. A McLaren, por sua vez, nega todas as acusações. Zac Brown declarou sob juramento que nunca prometeu um lugar na Fórmula 1 para Palou, nem para 2023, nem para os anos seguintes. E disse: nunca o iludi. Havia apenas uma opcionalidade, um plano B em caso de lesão de um piloto, um plano C se Piastri não estivesse à altura. A McLaren afirma que a ruptura com Palou causou danos concretos num total de 20,7 milhões de euros. A verdade, como sempre, está no meio. Palou está convencido de que foi traído pela McLaren e é enganado com promessas nunca escritas. A McLaren, por outro lado, acusa-o de ter lançado uma granada na sala, prejudicando a reputação da equipe e causando caos nas negociações comerciais. Agora o tribunal britânico terá que decidir quem traiu quem e se esses 20 milhões de dólares serão realmente pagos. Vamos ouvir também o conselho dado por Hamilton para Oscar Piastri, porque é muito importante, especialmente para esta parte final do campeonato. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, lançou uma mensagem clara para Oscar Piastri na corrida pelo título mundial. Não ceda nenhuma posição. 5 palavras, mas muito pesadas. Um conselho que vem de alguém que viveu um dos duelos mais intensos e destrutivos da história moderna, Hamilton, contra Rosberg. E agora, esse conselho soa como um aviso para um jovem piloto que se encontra na mesma situação dentro da McLaren. A temporada 2025 chegou ao ponto decisivo. Lando Norris e Oscar Piastri estão separados por apenas 22 pontos com 6 corridas restantes. 7 vitórias para Norris, 5 para Piastri. A McLaren já conquistou o campeonato de construtores, mas agora o paddock sabe uma coisa. A partir de agora, as luvas caíram. Não há mais as regras de papaya e agora o Mundial está ainda mais aberto do que antes, porque não haverá nenhuma equipe que poderá parar os dois. E na véspera do GP de Singapura, portanto antes do Grande Prémio, os jornalistas perguntaram a Hamilton se ele tinha algum conselho para dar a Piastri e ele disse: não diga nada. Mas então ele ficou sério e disse: não ceda nenhuma posição. É tudo o que você precisa saber. E isso se refere ao momento em que Hamilton conviveu com seu companheiro de equipe para disputar o mesmo título. Em 2016, seu duelo com Rosberg dividiu a Mercedes em 2. E desde então, sempre que uma equipe tenta gerir 2 pilotos no topo, acaba da mesma maneira. Guerra interna. E então Hamilton disse: é um conselho simples, mas crucial. Quando você luta por um título, cada ponto conta. Ninguém te dá respeito na Fórmula 1, você tem que conquistá-lo. A McLaren de Zac Brown e Andrea Stella até agora não geriu bem a rivalidade interna, favorecendo várias vezes Lando Norris em detrimento de Oscar Piastri. O risco, como a história ensina, é que a equipe perca o controle, como aconteceu com a Mercedes em 2016 ou com a Red Bull entre Ricciardo e Verstappen em 2018. Na Fórmula 1, a diferença entre ser campeão e um segundo lugar é uma decisão, uma única manobra, uma posição cedida. E Hamilton sabe bem disso. Ele também se lembra de Abu Dhabi 2021 e se lembra de seu Mundial em 2016. Com 6 corridas restantes e apenas 20 pontos de diferença, a batalha da McLaren é o novo Hamilton-Rosberg, com 2 pilotos jovens e um carro dominante. Uma equipe que terá que escolher entre permanecer neutra ou correr o risco de se dividir. E quando um 7 vezes campeão mundial te diz: não ceda nenhuma posição, talvez seja melhor ouvi-lo. Uma última coisa muito importante. Precisamos falar sobre as declarações de Max Verstappen a favor da Mercedes. Como é possível que um campeão mundial 4 vezes que venceu tudo com a Red Bull se manifeste a favor de uma equipa adversária para o próximo ano? Max Verstappen disse isso claramente. Em 2026, a Mercedes pode voltar à frente. E são palavras que soam como um sinal de alerta. Isso porque o futuro das unidades de potência híbridas de nova geração ainda está por ser escrito. E para muitos a Mercedes já está um passo à frente. E Max disse: o próximo ano não será fácil para nós, é um risco, mas também foi um risco entrar na Fórmula 1 como fabricantes de motores. E não me parece que a Red Bull tenha feito mal. E então ele acrescentou uma frase que gerou discussão.
haverá um novo domínio, como em 2014? Difícil dizer, mas acredito que a Mercedes estará à frente. Eles sempre foram fortes. É uma empresa de ponta e é uma declaração que pesa, por quando alguém como o Verstappen reconhece publicamente a força do adversário, significa que algo está realmente se movendo abaixo da superfície. Apesar de tudo, Max permanece fiel à equipe. Daremos o nosso melhor, ele disse. Espero que estaremos perto do topo, mas não podemos saber até irmos para a pista. E Max Verstappen também comentou sobre o novo rumo da equipe sob a liderança de Laurent, que chegou em julho passado após a saída de Christian Horner, e disse: sim, algo mudou, mas ninguém precisa saber o que. O importante é que sejamos mais rápidos. Até Jos Verstappen elogiou, dizendo que agora todos na equipe estão sorrindo novamente. E Toto Wolff disse há poucos dias: nosso objetivo é estar na frente na próxima mudança regulatória. E Verstappen, como um piloto que conhece os sinais, captou perfeitamente a mensagem. Ele sabe o quão avançada está a Mercedes, assustadoramente para os adversários no desenvolvimento do novo carro. E, portanto, poderíamos viver um 2026 que pode começar como 2014, ou seja, com um domínio da Mercedes, talvez depois recalibrado pelos regulamentos técnicos que garantem uma maior recuperação para quem persegue. Porque se a Mercedes realmente voltar a ser dominante, não se falará apenas de uma mudança técnica, mas de uma mudança de era. E para Max Verstappen, este novo ciclo pode ser o maior desafio de sua carreira. Deixem nos comentários sua opinião sobre todos os tópicos que abordamos no vídeo. Desde a queda das ações da Ferrari na bolsa até a Ferrari 100% elétrica, a possível chegada de Christian Horner na Ferrari, a ação de 20 milhões de dólares da McLaren e as declarações de Max Verstappen que elogiam a Mercedes. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro-lhes de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui do Rasta é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.